Essa é a nova série do canal Como Jogar Xadrez, e nela eu vou ensinar tudo que é necessário pra alguém jogar xadrez no chess.com. E nesse primeiro vídeo eu vou falar como as peças se movimentam e as regras que você precisa saber pra jogar no geral. Então vamos começar pelo peão. Bem, o peão, na primeira jogada, somente na primeira jogada você pode escolher se você move uma casa ou duas casas. Então, você pode fazer isso daqui, ou você pode fazer isso daqui. A casa inicial do peão, se você estiver jogando de brancas, é a linha 2. Essa linha aqui. Se você tiver de pretas, a casa inicial é a linha 7. Aí você inverte o tabuleiro e vê. Depois eu vou mostrar da perspectiva das pretas. Por agora eu vou ficar nas brancas, mas tipo... É praticamente a mesma coisa. Tipo, se você estivesse do outro lado, você estaria vendo da mesma forma. Eu coloquei 3 peões pra demonstrar algumas regras do peão. Então, no primeiro lance ele pode andar 1 ou 2 lances. E nos outros lances, ele só pode andar 1 lance. A não ser que ele possa capturar outra peça, ou a não ser em uma situação bem específica que eu já vou explicar. Primeiro sobre o negócio de captura. O peão, ele pode... Ele só captura na diagonal pra cima, assim, ó. Ele só pode capturar assim. O mesmo vale pro peão do adversário, só que da perspectiva dele, ele pode só capturar assim, ó. Então, se for a sua vez e você puder capturar, você... Capturar, na verdade, significa tomar a peça do inimigo. Não vale só pro peão. Por exemplo, se tivesse um cavalo aqui, eu poderia tomar da mesma forma. E aí, o que acontece? Ao contrário da dama, eu acho que dama é bem mais comum do que o xadrez na cultura brasileira. Que você passa por cima da peça assim, o peão, ele fica em cima da peça que ele capturou. Na linguagem da dama seria tipo comer a peça, né? Mas no xadrez a gente geralmente fala capturar. E aí quando ele captura, ele continua o mesmo movimento em linha reta. Tipo, você pode andar pra frente, ou se você puder capturar, você captura. Por exemplo, aqui eu posso capturar. Eu não sou obrigado a capturar, inclusive, como na dama. Eu posso só andar em linha reta. Eu posso capturar também. Ele pode me capturar. Eu tô com essas peças só porque eu tô falando do peão agora. Mas depois eu mostro o tabuleiro como um todo, pra ficar mais claro. Mas aqui é só exemplificando. Você pode continuar indo em linha reta também. Tem uma jogada bem específica no xadrez, que é a seguinte. Se você ou seu oponente tiver um peão na casa inicial... No caso do meu oponente, a casa inicial é a 7. É a linha 7. No meu caso é a linha 2. Se ele tiver o peão assim nessa casa e ele fizer o lance de andar 2 casas e tiver um peão seu do lado dele, ó, você pode dar o eu passant, que é uma jogada que você captura assim. Você captura na diagonal, é como se ele estivesse aqui em cima, tá vendo? Fica atrás dele, a casa. Assim. Aí o peão dele desaparece quando isso daí acontece. Eu vou exemplificar com esse outro peão aqui pra vocês verem. Vou passar lance. E agora sim, ele anda precisa ser 2 casas, ó. Tipo, tá na casa inicial, anda 2 casas. O mesmo vale pra mim, inclusive. Depois eu exemplifico, eu troco de lado e mostro que é a mesma coisa. Aí aqui eu posso usar, só que detalhe, você não pode usar o tempo todo. Você não pode usar essa jogada o tempo todo. Você só pode usar na jogada imediata, na mesma jogada que o cara fizer um movimento de 2 casas. Então ele acabou de fazer, agora você pode. Mas, por exemplo, se você jogasse qualquer outra coisa e chegasse na vez dele, ele jogasse alguma coisa e continuasse esses 2 peões aqui, você não poderia usar o eu passant. Então eu só posso usar nesse momento aqui. O peão, ele não captura pra frente. Então, por exemplo, eu não posso avançar aqui, ó, na minha vez. Esse peão fica paralisado. E nesse caso aqui, ele só poderia se mexer se ele capturasse outro. Tipo, aqui eu tô sem jogada, no caso. Por isso que eu não tô conseguindo mover. Isso daí geralmente não acontece porque eu tenho o rei, né? Mas, enfim. Aí, além dessas 2 regras do peão, só pra você ver como que o peão é importante também, né? Além dessas 2 regras do peão, tem uma outra regra, que é quando o peão ele chega na última casa. No caso do meu adversário, a última casa dele é aqui, ó. Quer dizer, a última linha, no caso. Essa daqui, a linha 1 pra ele. A última linha pra mim
seria aqui, ó. A8. Então, se o meu peão chegar aqui, acontece uma coisa diferente. Vou exemplificar aqui, ó. Vou passar a jogada, deixa ele fazer isso. Agora eu posso dar o eu passando, tá vendo? Ele andou 2 casas. E aí, eu vou fazer o peão dele andar pra frente pra poder exemplificar, ó. Aí, beleza. Lembrando que no xadrez, na sua vez, você é obrigado a fazer um lance. Você tá vendo que eu não posso pular minha vez? Tipo, eu não posso pular minha vez, eu tenho que fazer qualquer lance. E um desses lances que eu falei, tipo assim, o peão, se ele estiver na casa inicial, ou ele anda 1, ou ele anda 2. Ou ele anda 2. Aqui ele pode capturar também. Se não puder capturar e não poder andar 2, ele só pode andar 1. E se tiver um peão na frente dele, que nem eu tinha mostrado antes, o peão não faz nada. Se ele não puder capturar, se ele não puder andar pra frente, ele não puder dar o eu passando que eu falei, que é em uma condição específica, onde o seu peão, ou o peão do adversário parte da casa inicial andando 2 casas e tem um peão do lado, o peão inimigo do lado, e você pode dar o passant. Se não acontecer nenhuma dessas coisas, então seu peão fica paralisado. Mas, ó, exemplificando aqui. Quando ele chega nessa casa, você pode escolher alguma das peças do xadrez. Alguma das outras peças, exceto o rei, né? Depois eu explico por que você não pode escolher o rei. Mas geralmente, por que faz diferença? Porque, tipo assim, eu acho que até quem não joga, a pessoa já deve saber que a rainha é a dama ou a rainha. Tipo, lá fora eles chamam de queen, que é rainha. Mas, tipo, aqui no Brasil eles chamam de dama. Quando eu for explicar a notação, eu explico por que é dama no Brasil, enfim. No geral, você deve estar pensando assim, mas a dama, eles não dizem que é a melhor? Sim, é a melhor peça. Tipo, mas tem situações específicas onde é melhor você fazer o peão virar um cavalo, é melhor fazer virar uma torre, ou é melhor fazer virar um bispo, mas é específico. Via de regra, é melhor fazer dama mesmo. Essas são as regras do peão, e aí eu vou mostrar pro lado das pretas agora. Bem, agora eu vou mostrar da perspectiva das pretas. Provavelmente eu vou rotacionar o tabuleiro na edição, mas enfim. É provável que o mouse fique estranho também, não sei. Mas então, as brancas começam. E aí as pretas, elas podem andar 1 ou 2 casas quando elas estiverem no início aqui, na linha 7. Aí é a vez das brancas. Aí aqui, eu não posso andar pra frente porque tem um peão bloqueando. E eu posso capturar assim, ó. Aí eu posso continuar andando aqui. Aí supondo, sei lá, a vez dele. Inclusive ele poderia ter jogado isso daqui, ó. Aí beleza, tá andando uma casa. Andando uma. Aí promove. Pode promover pra bispo, torre, cavalo ou rainha. Como eu falei, depende da sua preferência nesse caso aqui. Aí eu vou mostrar o eu passando agora. Vou jogar isso daqui, aí eu jogo isso, aí eu jogo isso, aí eu jogo isso. E aí agora eu tenho 2 opções. Eu não posso andar pra frente, mas eu posso dar o eu passando pra esse lado, porque esse peão estava na casa inicial dele e ele andou 2 casas e ele ficou do lado do meu peão. Então o meu peão pode capturar ele, tipo, na diagonal assim, ó. Ou eu posso capturar esse outro peão aqui, ó, que tá acima do meu peão preto, sabe? Da perspectiva do cara que tá jogando de pretas. Ele tá desse lado aqui, ó. Aí é isso, as regras dos peões. Bem, agora eu vou falar como que funciona a movimentação dos bispos. Novamente, o que vale pras pretas também vale pras brancas. Eu acho que eu não preciso mostrar do lado delas pra entenderem. Enfim, o bispo... eu não sei se vocês já jogaram damas, mas o bispo se move da exata mesma forma que a dama do jogo das damas se move. Ou seja, na diagonal... Só que ele não come da mesma forma, tipo, ele não captura da mesma forma. Ele anda quantas casas ele quiser na diagonal, só que depende também do que tiver no caminho dele. Por exemplo, se eu tiver uma peça minha no caminho, não precisa ser um peão, inclusive. Pode ser qualquer outra peça. Ele não pode passar por cima, entendeu? É como se fosse um obstáculo. Por exemplo, aqui, o bispo... É óbvio que ele não pode ultrapassar o tabuleiro, então aqui ele só pode vir pra cá. Mas eu vou passar um lance aqui de peão com o adversário. Ele pode andar quantas casas ele quiser na diagonal, desde que não saia do tabuleiro. Entende? Então ele pode vir pra cá. Aí a partir daqui ele pode vir pra cá. Pra essas casas que eu tô destacando aqui. Aí beleza, o adversário faz outra jogada, vai. Aí ele pode ir pra alguma dessas casas. Tipo, pode vir pra cá, pode vir pra cá, etc, etc. Aí, como eu falei, tipo, as nossas peças, elas são meio que obstáculos. Então, por exemplo, se eu vier pra cá, ó,
Eu não posso mais vir por aqui, eu não posso passar por cima do peão. Eu tô falando do bispo. O cavalo é outra história, que eu já vou explicar. Ele não passa por cima das outras peças. Mas e se for o peão inimigo, por exemplo? E se for esse peão, ele consegue passar por cima? Não. Mas, ao contrário das nossas peças, ele consegue capturar o peão inimigo. Então ele fica em cima da peça do peão inimigo. Mas aí, tipo, agora o nosso oponente tá sem jogada. Então eu vou passar a vez assim, pra ele ter jogada. Pra eu demonstrar, ó. Eu podia ter demonstrado aqui, inclusive, mas eu vou demonstrar com o peão de cima. Eu só vou colocar a dama pra ficar aqui mesmo. E aqui, ó, ele pode capturar, ó. Ele não pode passar por cima. No nosso caso, das nossas peças aqui, ó, ele não pode capturar as nossas próprias peças. A mesma coisa vale pro bispo das casas brancas, só que ele só pode andar nas casas brancas, como você deve ver, porque ele só anda na diagonal. E na diagonal só tem as casas da mesma cor, entendeu? Só tem as casas da mesma cor. E é isso, no geral, as regras do bispo. Assim que o bispo se movimenta. Ele pode andar pra trás, inclusive. Ele não precisa andar só pra frente, ele pode vir pra cá também, pra cá. Como eu disse, ele só não pode passar por cima das suas peças. Ou seja, por exemplo, se tivesse uma peça aqui, ele só poderia vir pra cá, ele não poderia passar por cima. A não ser que fosse uma peça do inimigo, ele poderia capturar. Só que ele não passaria por ela, ele teria que capturar ela. Você não é obrigado, mas é uma opção, sabe? Capturar, colocar a peça em cima. É isso, pro bispo. Bem, agora eu vou mostrar a movimentação da torre. De novo, vale para as pretas também, que eu tô fazendo aqui. E eu coloquei uma casa aleatória. A casa inicial da torre é aqui, no caso das brancas é aqui e aqui. Tem duas torres no jogo. Aí beleza, o que a torre faz? Ao contrário do bispo, ela anda na horizontal ou na vertical. Quantas casas ela quiser, desde que ela não saia do tabuleiro e seguindo as regras do bispo também. Ou seja, ela não passa por cima das suas próprias peças. Ou seja, se tiver uma peça no caminho, ela não passa por cima. Ela não consegue capturar também. Mas ela consegue capturar as peças do oponente. Por exemplo, aqui ó, eu posso capturar esse peão aqui ó. É claro que eu não posso capturar esse, porque tem esse daqui na frente e ela não passa por cima. Aí beleza. Eu posso capturar aqui. Eu posso capturar aqui. Eu não tenho muito segredo em relação à torre, honestamente. É tipo bem simples mesmo de entender. Eu posso capturar aqui. Só tô demonstrando que ela pode andar quantas casas ela quiser, tipo na horizontal ou na vertical. Desde que não tenha peças no caminho como obstáculo, tipo peças suas aqui, ó. Ela não pode vir pra cá, por exemplo, porque tem uma peça sua no caminho, assim. Na horizontal, eu tô falando. Na vertical aqui, como vocês podem ver, não tem nada no caminho, então ela pode... Enfim. As peças do adversário também são obstáculos. Então aqui, ó. Ela não pode vir pra cá, ó. Porque tem uma peça no caminho, mas ao contrário das nossas, você pode capturar as do adversário. Então você pode capturar essa, enfim. É isso. Agora vamos pra dama. Eu não escolhi essa ordem por acaso. Já vocês vão entender. Depois eu vou mostrar o cavalo e logo em seguida o rei. A dama, ela é a torre fundida com o bispo. Ou seja, ela pode andar na diagonal quantas casas ela quiser. Eu esqueci de carregar aqui. Ela pode andar na diagonal quantas casas ela quiser. E na vertical também. E na horizontal também. É a mesma coisa. As mesmas regras dos dois. Por exemplo, aqui, ó. Ela tem esse peão como obstáculo, então ela teria que capturar ele. E onde não tem bloqueio, ela pode andar quantas casas ela quiser, desde que não saia do tabuleiro. É óbvio que você não pode colocar a dama pra fora do tabuleiro, né? Tipo, nenhuma peça pra fora do tabuleiro, na verdade. Então ela pode vir pra cá, por exemplo. O chess.com mostra as casas que ela pode pisar, ó. Tá vendo? Tá destacado. Aí, por exemplo, se eu mover esse peão aqui, ó, como ele saiu da frente, ela pode vir até aqui, ó. Até aqui. Ou ela pode capturar aqui. Ela não pode capturar as próprias peças. Lembrando que poderia ser qualquer peça aqui no lugar do peão. Ela não pode capturar, ela não pode passar por cima. Ela não passa por cima das peças inimigas também. É isso, é bem simples. Se você entendeu o bispo e entendeu a torre, é a fusão dos dois. Ela faz o que os dois fazem. Tipo, ela pode ser uma torre e um bispo ao mesmo tempo. Você que escolhe o que você faz com ela. Agora eu vou mostrar como que o cavalo se mexe. O cavalo eu acho que é a peça padrão assim, mais difícil de entender como que funciona, mas com o tempo você se acostuma.
Com um cavalo, você faz o seguinte, pra você saber as casas onde ele anda, o padrão é você desenhar um L de 3 de altura e 2 de comprimento, no caso. Então seria tipo assim, nesse caso aqui, ó, seria um L deitado. Se você virar de lado, você vê um L. Você pode fazer um L assim também. Você pode fazer até um L convencional assim, ó. Então o cavalo pode vir pra cá, ó, esse cavalo. Só que eu tenho uma abordagem melhor pra mostrar, no caso. Mas antes disso, eu tenho que mostrar uma particularidade do cavalo. Antes de você saber que casas, tipo, pra onde que ele pode se mexer, eu queria mostrar uma coisa mais importante, que eu considero. O cavalo, ele pula por cima de peças. Então, ao contrário das outras peças, ele consegue pular por cima. Você lembra que, tipo, o bispo, a torre e a dama, elas não conseguiriam passar por aqui, por essa barreira aqui, mas o cavalo consegue, ele consegue pular por cima. E das peças inimigas também, ele consegue pular por cima. Eu tô passando o lance aqui só pra demonstrar. Isso daí é uma característica importante dele. Bem, agora eu deixei só 2 peões, porque eu acho que é pertinente agora. Tipo, é só isso, é o necessário pra você entender como que o cavalo se movimenta. No geral, se você quiser entender como que o cavalo se movimenta, você faz o seguinte, ó. O próprio chess.com mostra, na verdade. Mas, tipo assim, é bom que você consiga visualizar. Você faz o seguinte. Você imagina uma esfera, no caso. Tipo um círculo, na verdade. Tipo um círculo em volta do cavalo. Assim, ó. E aí você remove as pontinhas dele, ó, do círculo. Primeiro você remove as pontas. E aí fica assim. São nessas casas que o cavalo pode pisar. É tipo como se fosse um círculo mesmo. Aí você me pergunta, como que eu sei, tipo, o tamanho do círculo? Tipo, o círculo não poderia ser assim, ó, por exemplo? Bem, você lembra... Você pode lembrar que... Pera aí. Vou fazer outro movimento pra ficar melhor assim. Você pode lembrar que o círculo, tipo... Você anda 2 casinhas assim, pra você fazer o círculo. Você anda 2. Aí você sobe... Aí você sobe uma pra cima. Aí essa é a primeira parte do círculo. Aí você vai desenhando a partir daqui, ó. Como... Eu continuaria ali em cima, inclusive. Aí, tipo, você vai desenhando o círculo. Aí você corta as pontas, assim, ó. Na vertical e na horizontal também. Aí sobra as casas que o cavalo ele pode pisar. Eu esqueci dessa casa aqui, inclusive. Era assim, aí você corta as pontinhas. É assim que eu vejo, na verdade. Parece um círculo mesmo, tipo assim, mesmo na condição atual, assim, parece um círculo. Aí é isso, é assim que ele se mexe. Eu acho que é muito mais fácil você ir jogando as partidas, aí você clica em cima assim e vê que caso que ele pode andar, e você acaba se acostumando. Você pode fazer o L também, tipo, assim, ó. Pra você conseguir enxergar também, tipo, desenhar um L assim, ó. Mas eu considero mais difícil, né? Tipo, um L você conta 3 casas. 1, 2, 3. Aí você desce uma. Ou sobe uma. Ou você pode descer também. 1, 2, 3. Aí você vai uma pra direita e outra pra esquerda. É um L, né? Isso daqui é um L. Isso daqui é outro L. Isso daqui é um L. Isso daqui é outro L. Assim como outras peças, ele não pode capturar as próprias peças. Então ele não consegue capturar esse peão aqui, mas ele consegue capturar o peão inimigo, ó. Ele pode capturar. Ah, inclusive alguém pode estar se perguntando como que eu faço essas setinhas assim, ó. Essas setinhas... E como eu deixo a casa vermelha, eu uso o botão direito. No botão esquerdo, você mexe a peça, você segura e mexe a peça. E no botão direito, se você clicar em cima de uma casa, ela fica vermelha assim, ó. Se clicar de novo, volta a ser como era, entendeu? Você pode deixar vermelha quantas casas você quiser. E a seta você faz assim, você coloca o mouse em cima de uma casa, e aí você segura o botão direito e arrasta até outra casa e solta. Aí faz uma seta. Se você quiser cancelar a seta, você faz o mesmo movimento de novo, ó, assim. Aí você cancela essa. Você pode fazer quantas setas você quiser. Aí pra cancelar elas, ó, repete o movimento. Mas e se eu quiser cancelar todas? Sei lá, eu fiz um monte assim. Você clica com o botão esquerdo. É isso. Bem, agora eu vou falar das regras do rei. O que inclui a movimentação dele. E também o conceito de roque e de cheque. Primeiramente, o rei anda em todas as direções de uma casa. Ele é tipo uma rainha nerfada. Eu tinha falado que a rainha era tipo uma torre misturada com
com o bispo, e realmente é verdade isso daí, só que se você limitar a movimentação dela pra uma casa, ela vira o rei, ou seja, ela anda pra todas as direções de uma casa. É justamente o que o rei é. Só que o rei tem umas peculiaridades. O rei ele segue a mesma regra de todas as outras peças, exceto o cavalo, que ele não consegue pular por cima de peças. Ou seja, aqui, ó, ele não consegue pular por cima dessa peça branca aqui, ó. Ele não consegue vir pra cá, tá vendo? Direto, onde que eu tô sinalizando. E também tem outra coisa. O rei, como que você deve enxergar as coisas? O rei... Eu vou ficar movendo as peças aqui enquanto eu falo pra ficar mais fácil. O rei, ele não pode ser capturado. Basicamente, no xadrez, se o seu rei é capturado, você perde o jogo. Só que ninguém nunca vê ele sendo capturado. Então, o que isso significa? Porque no xadrez não tem como você cometer, tipo, um suicídio. Tipo, não tem como você colocar o seu rei em uma posição onde ele é capturado. Por exemplo, a dama do meu adversário, ela tá controlando essas casas aqui, ó. Então o meu rei não pode ir pra essa região vermelha, porque se ele fosse, a rainha do adversário capturaria meu rei e eu perderia o jogo no ato. Ou seja, eu não posso fazer lance que faça eu perder o rei. É uma das coisas. Por isso que quando é a minha vez, ó, eu não posso subir aqui em cima, tá vendo? Não aparece como opção subir aqui em cima. Do mesmo modo, eu não posso vir pra aqui embaixo, porque esse peão, ele captura na diagonal, tipo, na diagonal pra frente da perspectiva do cara que tá jogando. O cara que tá jogando, ele tá desse lado aqui, ó. Então pra ele a frente é aqui, ó, diagonal pra frente, essas duas casas aqui. O meu rei não pode vir pra cá, porque senão na vez do adversário o peão capturaria meu rei. É assim que você tem que ver. Aí beleza. Assim como as outras peças, o rei ele não pode capturar as próprias peças, ou seja, se o meu rei estiver aqui, ó, ele não pode capturar esse peão, mesmo se a dama não tivesse, porque, enfim... e ele pode capturar a peça do adversário da mesma forma que ele anda. Então, por exemplo, se ele pode andar para uma casa, ele pode capturar uma peça nessa casa desde que ela não esteja sendo protegida, tipo, por outras, sabe? Controlada por outra. Por exemplo, a dama do meu adversário, ela tá controlando essas casas aqui. Então eu não posso vir pra cá. Mas essa casa não tá sendo controlada, então eu posso vir. E como é uma peça do adversário, eu posso tomar. Mas, por exemplo, se tivesse sendo controlado, eu vou passar um lance aqui pra vocês verem. Eu não posso tomar mais porque a peça do adversário tá protegendo. Então se eu tomasse, ele tomaria e eu perderia o jogo. E como não é um movimento válido você se auto-suicidar, então não pode. Entendeu? É uma das coisas. Sobre a movimentação do rei é isso. E da mesma forma, quando você tem... Eu vou aproximar os reis pra ficar mais visível isso daqui. Eu vou afastar as damas e aí eu vou colocar as damas na bordinha do tabuleiro aqui, ó. Aí eu vou aproximar os reis. O rei, como você deve saber, você não pode cometer um lance de suicídio, ou seja, você não pode se sacrificar da mesma forma. Então, tipo assim, se o rei viesse pra cá, o meu rei tomaria. Então ele não pode fazer essa jogada. Por isso que essas casas estão bloqueadas. Ah, por que essa casa tá bloqueada? Porque o peão ele captura na diagonal pra frente, tá vendo? Da minha perspectiva, porque eu tô jogando de brancas. No caso do meu adversário, da perspectiva dele, a diagonal pra frente é aqui, ó, tá vendo? É isso. Sobre a movimentação do rei é só isso. Agora vamos falar do rock. O que é o rock? Antigamente, não existia o rock. E tinha uma coisa muito importante que as pessoas percebiam quando jogavam, que era que o rei, ele ficava muito mais vulnerável na posição inicial, ou nesse centro aqui, tipo, no meio. Porque ele podia receber, tipo, esses 3 tipos de ataque aqui. Ou daqui também, se, por exemplo, se não tivesse torre aqui. Viria uma peça aqui, sei lá, uma dama aqui, aí ameaçaria o rei. Depois eu explico o que significa exatamente ameaçar o rei. Mas o rei, no meio assim, ele pode receber ataque de 3 cantos. Se o rei tivesse, por exemplo, aqui, ó, nessa posição, eu vou passar a lança aqui pra ficar mais visível. Na época que não tinha rock. Ele receberia ataque só daqui ou daqui, dessas diagonais aqui que eu tô traçando. Então é muito mais seguro você ficar perto da parede do que ficar no meio. Que seria tipo essas regiões aqui, ó, que eu tô traçando. É muito mais perigoso. É muito melhor ficar perto da parede. Aí o que eles fizeram? Eles criaram um lance que faz você ficar perto da parede imediatamente, que é o rock. Você pode fazer o rock tanto pra lá quanto pra cá. O rock, se você percebeu, o rei ele só andou uma casa pra todas as direções. Só que tem esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Quando você clica no rei aparece esse quadradinho.
Se você clicar em cima desse quadradinho aqui, ele dá o rock. Se você clicar em cima dos outros, o rei anda. Entendeu? Tipo, ele anda pra cá, anda pra cá. Mas se clicar em cima desse, ele dá o rock. Que é esse movimento especial, que o rei vai parar em G, na coluna G da linha 1, e a torre vai parar em F. Teriam uns peões aqui em cima, mas não vem ao caso. Enfim, ele fica perto da parede. Aí você me pergunta, por que quando eu cliquei, ele não apareceu uma bolinha também pra esse lado aqui? Se tem o rock pra esquerda também, o rock que é chamado de rock grande porque a distância é maior. Por quê? Porque essa dama aqui, ó, tá vendo? Ela controla essas casas aqui. Dizemos que ela ameaça essas casas. E se uma casa entre o rei e a torre estiver sendo ameaçada, você não consegue dar o rock pra aquele lado. Então aqui você não consegue dar o rock pra cá, entendeu? Só se eu tirasse a dama. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu movo a torre, aí eu trago a dama pra cá, por exemplo. Agora sim eu posso dar o rock. O rock grande, o rei ele vai parar na coluna C e a torre na coluna D. Entendeu? A mesma coisa vale para as pretas. O rei das pretas começa aqui também. Aí se dá o rock ele vem pra cá. O rock grande ele vem pra cá, a torre fica aqui. E se der o rock curto, o rei fica aqui e a torre fica aqui. Aí tem outra coisa também. Pra você dar o rock, aquela torre que você escolheu para dar o rock e o rei, eles não podem ter se movido. A outra torre pode. Por exemplo, se você quer dar o rock com essa torre aqui, ó, e você não quer dar o rock com essa daqui, você não quer ter essa opção, você pode mover a torre. Só que aí você não pode dar mais o rock pra esse lado aqui, você só pode dar pra esse. Entendeu? Então supondo que eu passe lance aqui, eu posso dar o rock, certo? Eu falei do conceito de ameaça e agora eu vou explicar o que isso significa. Como eu falei, o objetivo do rei adversário é capturar o seu rei. Só que ele não faz isso literalmente capturando igual ele captura as outras peças. Por exemplo, assim, eu vou fazer uma jogada aleatória e aí eu faço isso daqui. Na vez do meu oponente, ele pode atacar essa torre, ele pode tomar essa torre. Só que isso daí não acontece com o meu rei. Tipo, quando ele ameaça o meu rei, ele é obrigado a se mexer, ó. Vou dar um exemplo aqui. Calma aí. Faz esse barulhinho. Por quê? Porque se o seu rei for capturado, você perde o jogo. Então você é obrigado a sair do lugar onde tá sendo ameaçado. Que no caso seria aqui, ó. Seria aqui, ó. Porque a dama dele tá ameaçando tomar o seu rei. Então, por exemplo, se eu passasse a jogada, que é impossível, porque você não pode se suicidar no xadrez. Quando eu falo se suicidar, é perder na sua vez, entendeu? Tipo... Enfim... Tem outras formas de você perder, mas não exatamente assim. Você é obrigado a mexer seu rei agora. Pra uma casa onde ele não esteja controlando. Ou seja, eu não posso vir pra cá, porque senão ele tomaria o meu rei. Então a questão é que você tem que sair da zona de ação dele, de modo que ele não possa te capturar no lance dele. Então eu saio pra cá. Beleza. Isso daí é o conceito de cheque. Por isso que faz esse barulho aqui. Isso daqui é chamado de cheque. Aí, o que a gente tem? Eu vou explicar em breve o conceito de checkmate, mas, tipo, em resumo, checkmate é quando o seu oponente te dá cheque e você não consegue fugir do cheque. Ou seja, independentemente do que você fizer, o seu oponente vai te capturar na próxima jogada. Entendeu? Então, no jogo de xadrez, você não é capturado, de verdade. Eu vou até ilustrar aqui. Eu vou colocar no modo de definir posição. E eu vou ilustrar, eu vou colocar meu rei aqui. E eu vou tirar as torres, pra ficar mais fácil. E eu vou colocar um bispo branco aqui, ó. Aí eu vou ilustrar um caso onde o rei ele não consegue escapar do mate. Cheque mate é quando isso daí acontece, isso daí que eu falei. Aí, por exemplo, eu posso dar cheque aqui, aí tem essas casas aqui pra ele ir. Aí ele vem pra cá, certo? Aí eu dou um cheque aqui, aí que casas que ele tem? O próprio chess.com mostra as casas que você tem. Aí beleza, eu venho pra cá. Aí cheque aqui, venho pra cá, cheque aqui, venho pra cá, e aí, checkmate aqui. Por que checkmate? Porque perceba que, independentemente de onde ele for, o meu rei, ele não vai fugir de ser capturado, ele vai ser capturado. Então, por exemplo, se eu vier pra cá e captura, se eu vier pra cá e captura... Se eu vier pra cá e captura, e mesmo se eu tivesse outra peça, sei lá, eu tenho uma torre aqui, aí eu pudesse mexer ela, na próxima jogada ele capturaria meu rei, entendeu?
É isso que acaba acontecendo. É isso que é checkmate. Aqui você já perdeu o jogo. É só pra você imaginar que se o jogo continuasse, ele inevitavelmente iria capturar o nosso rei antes. Entende? É isso que acontece. Checkmate é quando ele te dá um cheque e você não consegue fugir do cheque. Basicamente é isso. E aí você perde o jogo. Tem outra coisa interessante envolvendo checkmate que é chamado de afogamento. Que é quando é a vez do seu adversário, só que ele não tem. Só que ele não tem lance. Tipo, o rei dele não tem. O nosso rei não tem jogada. Aqui você consegue ver que o nosso rei tem. Ele pode vir pra cá. Mas se todas as casas estivessem sendo bloqueadas, por exemplo. Vamos ver aqui. Por exemplo, eu venho pra cá. E aí eu faço o quê? Aqui ele tá sem casa, tá vendo? Aí supondo que o cara faz isso. O meu rei... Só tem o meu rei pra mexer. E eu não tenho mais jogada. Tipo, eu não tenho... Se eu tivesse outra peça, eu poderia mexer a peça. E o jogo continuaria. Mas como só tem o meu rei aqui... E chegou na minha vez... E eu não tenho jogada pra fazer... Considera que afoga o jogo. Ou seja, empata. É um tipo de empate, onde o jogo afoga. Depois eu ensino mais sobre as outras formas de empate. Mas é basicamente isso daí. Com essa dinâmica do cheque, como o cara é obrigado a mexer o rei... Você pode criar umas dinâmicas legais. Tipo... Que eu vou explicar depois. Porque quando você dá cheque é como se você jogasse duas vezes, se você parar pra pensar. Porque o rei do seu adversário, geralmente ele é uma peça que não faz muita coisa porque ele anda uma casa. Então você pode se aproveitar disso pra fazer dois lances, tecnicamente, sabe? E aí você coloca suas peças em uma condição melhor, uma posição melhor pra ser capturado. Vou dar um exemplo prático. Depois eu vou explorar melhor esse conceito, mas eu vou dar um exemplo prático pra ficar melhor aqui de entender. Por exemplo, eu vou colocar minha dama aqui, vou tirar o bispo do tabuleiro porque não tem conveniência. E eu vou colocar a torre aqui. Beleza. É a minha vez e eu venho pra cá. Perceba que se ele der cheque aqui, eu sou obrigado a mexer o meu rei. Só que aí a questão... É que como eu mexi o meu rei, eu não fiz uma jogada boa aqui. É como se ele ganhasse outra jogada agora. Então é como se ele viesse pra cá e agora ele vai poder tomar minha torre. Entendeu? É como se ele ganhasse outra jogada. Só que tem vezes que não é bom você dar cheque porque o rei dele, ao se mover, ele faz uma coisa que é ruim pra você. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas nesse caso, não. E isso que eu falei que, tipo, a dama ameaça duas peças ao mesmo tempo com cheque é chamado de garfo. Garfo também vale quando ameaça duas peças, sabe? Tipo, no geral, não precisa ser o rei, mas isso daí é um garfo com cheque. Enfim, é isso. Essas são as regras. Eu acho que com isso já é o suficiente pra você aprender a jogar, tipo, você jogar. É claro que seria bom se você jogasse partidas, clicasse em cima da peça pra ver pra onde você pode ir, mas é bom ter isso na sua cabeça quando você for jogar. Principalmente as regras de peões, na minha opinião, e a regra do rei, né? E que o cavalo pula por cima das peças, isso daí é bem importante. É isso.